Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos meditar, no dia de hoje, a liturgia do segundo domingo da Páscoa. A liturgia da Igreja nesses dias de Páscoa não se cansa de falar-nos da ressurreição de Cristo. Toda a palavra de Deus da missa e da liturgia das horas está organizada para celebrar esse mistério. Com isso, a Igreja continua a missão dos apóstolos, que há pouco ouvimos que, com grandes sinais de poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Na homilia do domingo passado, tentamos uma abordagem histórica do evento da ressurreição. Hoje gostaríamos de tentar uma abordagem espiritual e moral. Observar o mistério da ressurreição com uma preocupação espiritual ou moral significa atualizar-lhe o significado para nós, aurir dele luz não só para a fé, mas também para o agir concreto de todos os dias. Há, de resto, uma continuidade vital entre as duas leituras. A história funda a fé e esta, por sua vez, funda a praxis. Da fé na ressurreição nasce uma moral pascal. Nossas considerações se baseiam nesse princípio. Cristo não ressuscitou totalmente. A afirmação de São Paulo, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, exige que seja completado com a outra face do mistério. Completo na minha carne o que falta à ressurreição de Cristo. Isso porque o Cristo integral é formado pela cabeça mais os membros, pela cabeça mais o corpo que é a Igreja. E se a cabeça ressuscitou e está sentado à destra do Pai, os seus pés estão ainda no sepulcro. Seus pés são os seus membros que ainda peregrinam sobre a terra. Portanto, a ressurreição de Cristo continua na história até que haja um membro de seu corpo que deve repetir em si o que falta para que sua ressurreição seja completa e definitiva. Jesus inaugurou o estado de ressurreição. Ele é as primícias daqueles que despertam do sono. Mas as primícias são tais enquanto anunciam todo o resto da colheita, primogênito dentre os mortos. É tal somente porque supõe que outros irmãos o seguirão na ressurreição dos mortos. Poderíamos dizer que em cada um de nós, Cristo espera para ressuscitar. Em cada batizado está sepultado um fragmento de Cristo que aguarda a sua manhã de Páscoa para sair do sepulcro. Isso explica a aparente incoerência do Novo Testamento, que às vezes fala de nossa ressurreição no passado. Outras vezes, ao invés, fala no futuro como de um evento que deve ainda acontecer. Não se trata de duas ressurreições diferentes, a da alma e a do corpo, mas de uma só ressurreição, aquela espiritual, que passou e é futura também, porque é contínua, que começou no batismo e prossegue ao longo de toda a vida, até que chegarmos a formar um só Espírito com Cristo. Enfim, há uma ressurreição do coração, além da corporal, e se a ressurreição do corpo é do último dia, a do coração acontece cada dia. Ressurgir deve ser ou tornar-se o movimento mais familiar do cristão. Ressurgir, mas de que maneira? O que significa ressurgir? Para responder a essa pergunta, devemos nos perguntar em que consiste propriamente a ressurreição de Jesus. São João a define implicitamente como uma passagem desse mundo ao Pai, passagem da vida desse mundo à vida do Pai. São Paulo não fala muito diferente, pois concebe a ressurreição como uma passagem da vida segundo a carne
à vida segundo o Espírito. E Jesus Cristo diz, descendente de Davi, quanto à carne, que segundo o Espírito de santidade foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos. Ressuscitar não significou para Jesus aquilo que nós estamos acostumados a imaginar, isto é, destampar o túmulo e ir para fora, liberando-se no ar, segurando quiçá um estandarte na mão, como em alguns quadros de artistas. Não consistiu no movimento espacial e temporal. A explicação de tudo está no Espírito. O Espírito Santo entrou num corpo inanimado de Jesus, o vivificou e arrastou para seu mundo, que é o mundo de Deus. Não se pode dizer que Jesus tornou a viver, porque não se trata da mesma vida de antes. Ele começou antes a viver uma vida nova, precisamente uma vida segundo o Espírito, que é a vida no poder de Deus, em sua glória e em sua liberdade. Também para nós, ressuscitar significa, portanto, passar de uma vida segundo a carne para uma vida segundo o Espírito, com a fundamental diferença de que para nós a carne não indica só a passibilidade, o sofrimento, a limitação, isto é, as consequências do pecado, como no caso de Jesus, mas indica o pecado em sua verdadeira realidade. Ressuscitar significa, de acordo com outra expressão de Paulo, vivamos uma vida nova. Deixar o modo velho de viver e viver de uma forma nova, na novidade criada pela Páscoa de Cristo. Fazer a Páscoa, lê-se um padre da Igreja, significa passar da velhice para a infância, entendida não como idade, mas como simplicidade. Talvez o famoso tornar-se como crianças do Evangelho não tenha outra explicação a não ser esta. E São Pedro a entendeu bem quando explicava aos primeiros cristãos para ser como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual. Como disse o mesmo Jesus a Nicodemos, renascer. A passagem ou renovação da qual falamos tem um aspecto objetivo que poderíamos chamar a parte de Deus. Esta se realiza nos sacramentos. A mesma vida nova do ressuscitado nos é dada no batismo e na Eucaristia. Desta ação de Deus, absolutamente gratuita e anterior a qualquer esforço nosso, fazem parte também as três virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, mediante as quais nós fomos agraciados com as primícias do Espírito e começamos a viver como ressuscitados. Deus sempre faz a sua parte, sua graça é indefectível, mas não basta. Faz-se necessária também a nossa parte, o sim de nossa liberdade, e esse sim não é sincero e eficaz enquanto não se expressa na cruz. Para fazer nossa parte na salvação, é necessário aceitar passar através da morte. Se viver de segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Há, portanto, uma vida que na realidade é morte, e há uma morte, uma mortificação, que na realidade é vida. Ressuscitar significa passar através dessa mortificação. Esta consiste em dizer não às exigências insaciáveis de nosso velho eu, sedento de prazer e de satisfação, que tendem a nos desviar da vontade de Deus. Consiste, poderíamos dizer, na obediência. Cristo efetivamente chegou à sua liberdade de ressuscitado, fazendo-se obediente até a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.